Nova descoberta no Egito está deixando os cientistas aterrorizados. O Egito, terra dos faraós e berço das civilizações milenares, sempre envolto em um manto de mistério que desafia o tempo. Suas pirâmides majestosas e monumentos colossais têm sido alvo de admiração e questionamento ao longo da história. Entre as areias douradas do deserto, escondidos nas tumbas ancestrais e escavações arqueológicas, os segredos do Egito Antigo permanecem ocultos. Mas no vídeo de hoje vamos lhe mostrar 10 descobertas no Egito que estão deixando os cientistas aterrorizados. Então deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Agora, vamos ao vídeo. Os enigmáticos poços de mãos gigantes no Antigo Egito. O Egito é uma terra repleta de mistérios e magia que há séculos tem fascinado mentes curiosas. Até os dias de hoje, essa região continua a nos surpreender, encantar e, por vezes, aterrorizar. Apesar de inúmeras escavações e explorações, um acontecimento verdadeiramente surpreendente e, por vezes, chocante ocorreu em 2011, quando arqueólogos realizavam escavações em um antigo complexo palaciano conhecido como Assuntos, na grande cidade egípcia. Descobriram 4 poços antigos próximos ao palácio e o que encontraram dentro deles eram mãos desmembradas e sem corpo. Foram desenterradas um total de 16 mãos, todas de dimensões muito maiores do que as mãos humanas médias. O mistério que envolve a origem dessas mãos e o motivo de estarem enterradas nos poços cerimoniais é intrigante. 2 dos poços com esses membros misteriosos estavam localizados do lado de fora de uma grande sala do trono, enquanto os outros 2 estavam situados nos arredores do complexo do palácio. Os cientistas dataram as mãos como tendo aproximadamente 3.600 anos de idade, todas elas sendo mãos direitas. Isso levantou especulações de que essas mãos poderiam representar a primeira evidência física de uma prática antiga e bizarra, mas aparentemente comum na época. Muitas vezes, soldados e até caçadores de recompensas cortavam a mão direita de seus inimigos derrotados como prova de vitória. Essas mãos eram então apresentadas aos seus líderes ou reis em troca de recompensas, geralmente ouro. Posteriormente, essas mãos eram depositadas nos poços cerimoniais como os encontrados. O papiro gigante de Saqqara. O sítio arqueológico de Saqqara é uma parte fascinante da antiga necrópole da cidade egípcia de Mênfis, que foi a primeira capital do reino recém-unificado do Alto e Baixo Egito. Essa região floresceu até por volta da virada do século VII e é repleta de túmulos reais elaborados que revelaram uma riqueza incrível ao longo dos anos. Alguns anos atrás, enquanto os arqueólogos escavavam o local, fizeram uma descoberta surpreendente. Um esconderijo de relíquias antigas enterradas nas areias do deserto por mais de 2.500 anos. Entre os artefatos encontrados estavam dezenas de animais sagrados sacrificados, 250 caixões de madeira ricamente decorados e várias belas estátuas. No entanto, o destaque dessa descoberta foi um misterioso pergaminho de papiro escondido dentro de um dos sarcófagos, agora conhecido como Pergaminho Vaziri. Inicialmente, acreditava-se que tinha menos de 9 metros de comprimento, mas, após uma cuidadosa restauração, revelou-se impressionantes 15 metros de comprimento coberto de elaborados hieróglifos e desenhos antigos. Após uma inspeção minuciosa e tradução aprofundada, os estudiosos descobriram que o incrível papiro continha inscrições do lendário e misterioso Livro dos Mortos. Este artefato é impressionante e incrivelmente intrigante, datando aproximadamente 1150 a.C., e pode conter conhecimentos misteriosos que há muito foram esquecidos e quase perdidos no tempo. As gigantescas estátuas de Ramsés. Algum tempo atrás, um grupo de arqueólogos internacionais fez uma descoberta extraordinária no meio de um bairro movimentado da classe trabalhadora na cidade do Cairo, que outrora foi local da antiga capital de Heliópolis. Nesse local, de grande significado religioso dedicado à adoração do deus do sol Ra, foram desenterradas 2 estátuas antigas absolutamente colossais. Essas misteriosas estátuas gigantes que representam os poderosos faraós da 19ª dinastia têm aproximadamente 3.000 anos de idade. A descoberta foi realizada perante a admiração de muitos, enquanto peças das esculturas monumentais eram cuidadosamente retiradas da água com a ajuda de enormes empilhadeiras.
Esta revelação única foi aclamada como uma das mais impressionantes descobertas antigas no Egito. Uma das estátuas, com uma impressionante altura de 8 metros, foi esculpida a partir de uma pedra extremamente dura chamada quartzito. Inicialmente, partes da cabeça e do busto da grande escultura foram encontradas. E, embora não fosse imediatamente identificável por meio de inscrições, sua localização em frente à entrada de um templo dedicado ao rei Ramsés II, também conhecido como Ramsés, sugere que ele o represente. Esse governante enigmático foi um dos líderes mais poderosos e célebres do Antigo Egito, conhecido por liderar expedições militares que expandiram consideravelmente o alcance do então poderoso Império Egípcio. A outra estátua, feita de calcário, em tamanho real, representa o neto do segundo Ramsés II, que governou durante o século XII a.C. O aspecto notável dessa estátua é a perfeita simetria de seus ângulos, algo que deveria ter sido desafiador de alcançar com a tecnologia primitiva da época. O enigma do livro de Ninho de Zagreb. Em 1868, o Museu Arqueológico de Zagreb, na Croácia, adquiriu um artefato intrigante: o corpo de uma mulher egípcia não real que diferia das múmias tradicionais. Uma vez de ser envolvida no estilo convencional, seu corpo estava coberto por várias camadas de linho antigo inscrito com uma escrita estrangeira enigmática e misteriosa. Curiosamente, essas envolturas haviam sido removidas anteriormente por um dono anterior que decidiu mantê-las como uma lembrança macabra e exibi-las em sua própria vitrine de vidro personalizada. Inicialmente, os estranhos símbolos nas tiras de linho foram considerados como algum tipo de escrita egípcia antiga, semelhante àquelas recentemente traduzidas da Pedra de Roseta. No entanto, com o tempo, os pesquisadores do museu começaram a suspeitar de que estavam lidando com algo completamente diferente e possivelmente único. Eventualmente, especialistas linguísticos conseguiram identificar e rastrear o texto peculiar até um povo antigo conhecido como os etruscos. Os etruscos eram um povo enigmático que habitava a área da Etrúria, na Itália, entre dois grandes rios ao oeste e ao sul da Cordilheira dos Apeninos. Embora pouco se saiba sobre sua civilização, eles são creditados como construtores de algumas das primeiras cidades verdadeiras da Europa e tiveram um impacto cultural significativo na região. Seu legado preparou o terreno para o posterior sucesso do poderoso Império Romano. Hoje, o artefato é conhecido como o Livro de Linho de Zagreb. Antes de ser desmembrado para fazer as faixas de envolvimento, ele consistia em um lençol de linho com 3,3 metros de comprimento, contendo 12 colunas de escrita. A descoberta da tumba da deusa Sekhmet. Após o impacto duradouro da descoberta da tumba intocada do faraó, arqueólogos em Saqqara, próximo ao Planalto de Gizeh, fizeram outra descoberta notável e altamente significativa no século por nascer. Eles encontraram uma tumba misteriosa que pertencia a uma rainha pouco conhecida até então, chamada Sekhmet, que estava intimamente associada à antiga deusa da guerra. Este feito aconteceu durante a primeira dinastia, mas antes dessa descoberta, quase não havia menção dela nos registros históricos, o que torna essa descoberta capaz de reescrever a história e alterar nossa percepção da antiga realeza egípcia. O local de Saqqara já havia revelado centenas de tumbas ao longo dos anos, incluindo algumas que se acredita conterem os restos mortais de generais e conselheiros próximos do jovem rei Tutankhamon. Esses aliados políticos foram enterrados em caixões ricamente ornamentados, muitas vezes decorados com rostos únicos e inscrições com o nome do falecido, retratando cenas do Livro dos Mortos. No entanto, a descoberta de uma nova estrutura piramidal, que se acredita ter pertencido à antiga rainha deusa Sekhmet, destaca-se como uma das descobertas mais intrigantes. Embora grande parte da vida e morte da rainha permaneça envolta em mistério, os pesquisadores esperam que a descoberta de sua pirâmide possa lançar luz sobre seu papel, o alcance de seus poderes e sua importância na antiga sociedade egípcia. O enigma das múmias de Fayum. Cerca de 96 quilômetros ao sul da cidade egípcia do Cairo, no silencioso e quente deserto de Fayum, um grupo de arqueólogos está explorando um vasto cemitério antigo que eles acreditam ser o local de descanso final de quase 1 milhão de corpos mumificados.
A base para essa crença é a descoberta de surpreendentes 1.700 múmias diferentes ao longo de 30 anos de escavação. Essas múmias foram depositadas em grandes túmulos antigos em massa, e os pesquisadores suspeitam que tenham sido colocadas aqui durante o período em que o Egito estava sob o controle dos impérios romano e bizantino entre os séculos I e VII depois de Cristo. Apesar do grande número de corpos, os historiadores ainda não conseguem explicar de onde esses indivíduos podem ter vindo. A única vila próxima era muito pequena para justificar um cemitério tão extenso. Ainda mais intrigante é o fato de que as múmias parecem ter sido organizadas de acordo com a cor do cabelo. Aquelas com cabelos loiros foram agrupadas em uma área, enquanto aquelas com cabelos ruivos foram colocadas em outra. Ao contrário das famosas múmias da realeza, essas parecem ser pessoas comuns, sem bens ou mesmo caixões em seu enterro. Os corpos repousam ali há mais de 1.500 anos e entre eles estava um homem notavelmente alto, medindo mais de 2 metros de altura e com cabelos ruivos brilhantes. O grupo de pesquisadores que liderou a escavação espera que essa descoberta única possa fornecer uma visão sobre os mistérios que cercam o cemitério de Fayum e suas múmias enigmáticas. A pirâmide sem cabeça e os mistérios de Saqqara. No complexo de Saqqara, no Planalto de Gizé, encontra-se um local especial e misterioso, fora dos limites do público em geral, onde uma antiga estrutura conhecida como a Pirâmide Sem Cabeça está localizada. Embora essa área tenha sido explorada continuamente por mais de 200 anos, muitos egiptólogos acreditam que apenas cerca de 1/3 de seus antigos tesouros subterrâneos tenham sido descobertos até agora. A pirâmide sem cabeça foi avistada pela primeira vez em 1842 por um arqueólogo alemão, mas logo foi soterrada pelas sempre imutáveis areias do deserto e permaneceu perdida por mais de 160 anos até ser redescoberta. Atualmente, apenas a base do santuário monolítico permanece visível. A área está repleta de restos curiosamente desfigurados de inúmeras estruturas gigantescas. Uma característica intrigante do complexo é um material usado para o piso de pedra, conhecido como travertino. O travertino é um tipo de calcário muito raro e exótico, formado apenas por águas ricas em cálcio ao redor de fontes minerais naturais, especialmente fontes termais geotermicamente ativas. Esse material não é encontrado naturalmente no Egito e teve que ser importado da Turquia a cerca de 870 quilômetros de distância. Outro enigma na área é a presença de uma estranha caixa de pedra cinza escuro, parcialmente enterrada pela areia, que possui características de design peculiares. Sua enorme tampa de pedra não apenas permanece curiosamente intacta, mas também parece ter sido encaixada na caixa de tal forma que deslizou perfeitamente no topo da própria caixa. Além disso, há um furo de perfuração perfeitamente peculiar visível em um dos lados, para o qual nenhuma explicação oficial foi fornecida. Dentro de uma pirâmide próxima, há outra caixa com design muito semelhante, feita inteiramente de outra rocha vulcânica exótica conhecida como dazita. Para muitas pessoas, a impressionante cantaria antiga encontrada nesse local em ruínas sugere a possibilidade de ter sido trabalhada com alguma tecnologia perdida lendária que ainda não compreendemos totalmente. A descoberta da Cidade Dourada Perdida de Luxor. Uma das descobertas arqueológicas mais impressionantes da história recente do Egito é a revelação da Cidade Dourada Perdida. Uma cidade antiga de 3.000 anos que estava escondida sob as dunas aparentemente intermináveis de areia. Essa descoberta extraordinária é considerada a maior cidade antiga já encontrada no Egito e estava enterrada no deserto por milênios antes de ser redescoberta por uma equipe de arqueólogos dedicados. A Cidade Dourada Perdida localiza-se perto de Luxor, lar do incrível Vale dos Reis. Surpreendeu muitos, pois, antes de sua descoberta, muitos duvidavam de sua existência, daí o nome marcante. Essa cidade histórica, conhecida como Ascensão de Aton, remonta à Idade do Ouro do Egito durante a 4ª dinastia do Império Antigo, há mais de 3.000 anos. Especialistas na área, como o renomado egiptólogo Zahi Hawass, consideram essa descoberta uma das mais emocionantes e inovadoras desde a icônica descoberta do túmulo de Tutankhamon em 1922.
A cidade perdida poderia eventualmente revelar segredos enterrados que nos ajudariam a compreender melhor a vida do enigmático jovem faraó. Entre as descobertas mais notáveis nas ruínas da cidade antiga estão as estatuetas e bugigangas pertencentes à misteriosa rainha Tai, esposa de Amenófis III. A cidade dourada perdida de Luxor é um tesouro arqueológico que está revelando segredos há muito enterrados da rica história do Egito. O mistério da pirâmide de Djefre em Abu Ravash. Cerca de 8 quilômetros ao norte das grandes pirâmides de Gizé, encontra-se uma estrutura intrigante e abandonada conhecida como a Pirâmide de Djefre. Djefre era um dos filhos do faraó Khufu, atribuído à construção da primeira grande pirâmide no Planalto de Gizé. As ruínas enigmáticas e destruídas de seu monumento ficam no topo de uma colina rochosa chamada Abu Ravash. Este sítio arqueológico fascinante tem sido explorado desde o século XIX, mas ainda hoje permanece um mistério intrigante. Uma das questões mais intrigantes sobre a pirâmide de Djefre é como ela chegou ao seu estado atual de desordem e incompletude. A metade superior da pirâmide parece estar faltando, o que resta são 2 camadas inferiores que se estendem por cerca de 30 pés de altura. Houve desacordo entre os especialistas sobre se a pirâmide estava concluída ou não, e também sobre se era realmente uma pirâmide ou algum tipo de templo solar não reconhecido. Além disso, sua localização incomum, a quilômetros dos cemitérios tradicionais perto de Gizé, onde as pirâmides de seu pai e irmãos estão localizadas, levanta muitas questões. O Homem de Ouro de Saqqara. Em uma emocionante descoberta arqueológica nas tumbas de Saqqara, na antiga capital egípcia de Mênfis, os arqueólogos fizeram uma revelação extraordinária. No início desse ano, eles desenterraram os misteriosos restos mumificados de um homem não identificado que estiveram ocultos nas profundezas das areias do deserto por mais de 4.300 anos. No homem foi encontrado enterrado em um sarcófago de pedra selado no fundo de um poço de 33 pés de profundidade. Ao seu lado havia várias peças de joias valiosas e seu corpo estava envolto em várias camadas de folhas de ouro. Essa descoberta o torna a múmia mais antiga coberta com ouro já encontrada, bem como a pessoa mumificada não real mais antiga conhecida. Os artefatos descobertos também incluíam uma faixa na cabeça do homem, uma pulseira em seu peito e uma túnica elaborada, indicando que ele era uma pessoa de grande riqueza e influência em seu tempo. Além das múmias, a escavação de um ano revelou diversas outras relíquias incríveis, como estátuas de cerâmica, amuletos, ferramentas e belas pinturas de parede. Acredita-se que o misterioso homem envolto em ouro remonte à 5ª e 6ª dinastias do Império Antigo, há cerca de 4.500 anos. Essa descoberta é de grande importância para os pesquisadores, pois fornece um raro vislumbre da arte e das práticas religiosas enigmáticas daquela época, período do qual pouco se sabe. Além disso, essa descoberta ajuda a estabelecer conexões entre os antigos reis e as pessoas comuns que viveram ao seu redor, revelando aspectos intrigantes da sociedade da época e lançando luz sobre segredos há muito enterrados em uma câmara secreta. A descoberta do corredor oculto na Grande Pirâmide de Gizé. A Grande Pirâmide de Gizé, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, continua a revelar seus mistérios milenares. Recentemente, uma descoberta emocionante foi feita no interior deste icônico monumento egípcio. A Grande Pirâmide se ergue majestosamente a uma altura de 482 pés e ocupa uma base colossal de 13 acres. Ela foi construída com mais de 2 milhões de enormes blocos de granito calcário, cada um pesando várias toneladas. No entanto, apesar de sua grandiosidade, pouco se sabe sobre quem a construiu e como foi construída. A busca por respostas dentro e ao redor da pirâmide começou há séculos, mas muitos segredos ainda permanecem ocultos. Recentemente, uma descoberta surpreendente foi anunciada pelo Conselho Supremo de Antiguidades egípcio. Um corredor oculto, com cerca de 30 pés de comprimento, foi encontrado dentro da Grande Pirâmide. Esta é a primeira descoberta desse tipo em mais de 200 anos. O corredor está localizado na face norte da pirâmide, atrás de enormes vigas de pedra calcária. Acredita-se que possa ser a entrada original da pirâmide.
A entrada foi localizada usando uma técnica avançada chamada radiografia de raio cósmico. A importância dessa descoberta é notável, e os cientistas esperam que possa ser uma das maiores descobertas egípcias no século XXI. No entanto, o que está dentro desse misterioso espaço ainda não foi revelado. Essa descoberta, juntamente com outras revelações surpreendentes feitas ao longo dos anos, demonstra que o Egito ainda guarda segredos fascinantes sobre a sua areia ancestral. Agora me fala, qual dessas descobertas mais te surpreendeu, hein? Comenta aqui embaixo se você gostou desse vídeo e vou deixar aparecendo na tela outros 2 vídeos que com certeza vai te fascinar. Corre lá para assistir. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.